dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Poxa. Graças a Deus. Feliz demais por estar aqui com vocês. É bom, né? É bom. Seja pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram. Não, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se a nossa convidada hoje já tá no TikTok. Mas vai. Mas ela vai. Querendo ou não, eu vou dizer pra você, daqui a pouquinho Ela já você assinou vai o saber. contrato aceitando qualquer coisa. Já foi. E assim, tá na mensagem. A partir do momento que ela diz, vou, Pronto. Ela não se manda mais. não, já foi. Lascou-se. Mas, daqui a pouco, você já ouviu a voz dela, e daqui a pouquinho você vai saber quem que é. Estamos aqui começando mais um Santo Podcast. O Giovanni aqui tá alinhado, né, Giovanni? Com a camiseta do Santo Podcast. Aí, não é? Feita por quem, John? Galera. Silk Art. Boa. Já vamos falar deles? Vamos lá. Silk Art. Você que tem uma empresa, você que tem da igreja. Sim. Né, e precisa fazer camiseta de alta qualidade. Senhor. Tu quer fazer camiseta para não se incomodar? Pode chamar Silk Art, Felipe e o Ricardo. Felipe e Ricardo são os maravilhosos da Silk Art. É só chamar e eu tenho certeza. Preço e qualidade. Ó, eles dizem que não pode secar na secadora, tá, John? É o que eu mais faço. E vai embora. Mete na secadora que eu não quero nem saber. Depois a gente vê o que acontece. Tá. E tá aqui cabendo no meu corpinho. Não, então tá tudo certo. E outra, tá? Tem tamanho... Até pro Junão eles têm tamanho. Tá, o G4, G4, famoso G4, G5. Não é película, não, tá? Não. É tamanho de camiseta. São Coisa maravilhosos. louca. Tá? E ó, falando nisso, o Ricardo entrou em contato comigo hoje. O Aí. Rico, um abraço pra você. No Papai Novo, né? Não tá dormindo, aí fica pensando em fazer isso, caridade. Né? Isso. Passa a noite querendo fazer caridade. Isso. Vai acontecer uma costela a fogo de chão. Tá? Sabor e propósito, gente, é um projeto maravilhoso que eles estão fazendo lá. A gente vai deixar no link da descrição do podcast de hoje como você vai conhecer um pouquinho desse projeto, o Pix para você participar e abençoar também esse projeto. É incrível. Eu só não vou passar todo o vídeo aqui, porque não vai dar tempo, mas fica aí o convite para você conhecer um pouquinho desse projeto, tá bom? E procure eles nas redes sociais, Silk Art, Isso. que aí vai estar lá divulgando Silk também. Art Estamparia. E também temos a Dalmarco, né, Giovanni? Dalmarco maravilhoso, autopeça, tá? Então se você tem um carro novo, usado, importado, nacional, não importa. Eles têm as peças que você precisa. Qualquer Isso. peça envia para todo canto do Brasil. Boa. Muito bom. Dalmarco. Abraço pra galera da Dalmarco, que também tem nos ajudado muito. Uma benção. Assim também como o pessoal da Milo Tecnologia, inteligência, informática. Os caras são incríveis. Os caras são os robôs. Sim, não. Literalmente. Literalmente, né? E tem nos abençoado profundamente. Assim que a gente iniciou esse projeto, eles já entraram junto com a gente e tem nos ajudado a manter tudo isso. Então um abraço aí pro Lorival e pro Maicon. Isso. Tá bom? E com a ajuda deles a gente consegue investir forte Sim. no Fábio. Sim, não, nós temos aqui o nosso técnico que está com Maravilhoso. aquela boquinha Não. aberta todo Isso. final de mês esperando pingar, tá? Porque assim, Maravilhoso. Não, e outra, tá? tá. Com esse corte de cabelo que ele tem feito agora, Sim. vamos precisar aumentar, tá? Então, Não, pelo que eu vi, nos não é abençoe, nos ajude, procure o John ou o Giovanni Ele faz e aquele venha ser raio. o mantenedor. Ele faz aquele Não, raio acabou, no tá? cabelo, Acabou, que aquilo ali acabou. é caro pra mais Depois de que ele metro, começou, depois que ele passou lá na onda dura, lá Tá. ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó, perdidinho. tá? Pronto, entrou pro louvor agora. Acabou, tá? entrou pro louvor. Aí já foi. Acabou agora. E eu quero também agradecer, falando do Fábio aqui, a estrutura do Belas Artes, ao Natan, a Mirtes, ao Natalino. Que Deus abençoe profundamente vocês em abrir a casa de vocês para que a gente possa gravar o Santo Podcast aqui nessa terceira temporada. Somos muito gratos. Estamos aqui no estúdio do Belas, em Joinville, Santa Catarina. Um abraço também para quem está ouvindo nas rádios, né, Giovanni? Exatamente. Todas as rádios que estão nos ouvindo. O que eu convido as pessoas da rádio? Tá. Já tá ouvindo a gente? Já viu que a nossa voz é atravessada? Tá. Venha nos conhecer nas redes sociais. Vá no YouTube, se Que aí você vai inscreva ter no... certeza. Isso. Eu acho que são Eu acho que eles são ruins. Vai no YouTube, tu vai ver. São ruins. Exato. Olha, mas a beleza, o evangelho formoseia o rosto. Isso. Não, ainda bem que a gente não veio falar de nós, né? Não! E se pronto. fosse falar de nós, já tinha acabado no primeiro. Já foi. Mas estamos aqui na terceira temporada. Então vai lá, Isso. se inscreva no nosso canal. Boa. Eu tenho
tenho certeza que o Senhor vai te abençoar através de vários conteúdos que a gente estava falando, inclusive antes de iniciar, né? Isso. Sobre isso, como o Senhor edifica-nos em cortes de 1 minuto, em coisinha pequenininha, mas a gente é edificado. Então, siga em todas as nossas redes sociais, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Inclusive, não te cortando, Giovanni, mas já te cortando, o nosso Instagram, como vocês sabem, né? A gente estava com um Instagram muito legal, já fluindo muito bem. Aprove o cão querer derrubar, tá? Fomos hackeados. Tá. Anilore é o nome do hacker, tá? Eu oro por ele até hoje. Que Deus consuma que ele se converta ou que Deus consuma ele. Ainda bem que o senhor não tem orado, não tem atendido essa pauta. Ele fala, não, vai ficar um pouquinho mais crente. Calma, John. A gente vai melhorar. Mas Anilore, um abraço pra você, tá? Que você não... Desviado, não, mas o senhor vai pegar, hein? No grande dia, tá? Mas o que acontece? Não vai entrar no céu. Nós já começamos um novo, o Santo Podcast com 2 T's no final, tá? Deus abençoando profundamente também. Maravilhoso, né, John? Só nesse mês, só a título para que você conheça também tudo que a gente está fazendo aqui, 47 mil pessoas foram alcançadas, né, nesse último mês. Então, graças a Deus, graças a vocês também que têm entendido que é um conteúdo para abençoar pessoas, tá bom? Contamos muito com vocês. Agora sim, Giovanni, agora que a gente já vendeu tudo que tinha que vender. Não, agora é a hora de apresentarmos a convidada de hoje. E quem veio, John? Olha, eu só vou dar um paninho de fundo, tá? Em Joinville todo mundo conhece. Todo mundo conhece, tá? E você vai ter oportunidade, você que é de fora. Do crente ao ateu. Isso. Tá. Inclusive, eu espero que Anilore possa estar assistindo hoje. Vou devolver o Instagram dos meninos. Gostei dela, tá? Gostei dela. É o que a gente espera. E eu entrevistei na rádio onde eu trabalho atualmente, que não é uma rádio cristã. E lá, Giovanni, eu já... Sabe que ela já foi crente lá. É o que nós chamamos de o mesmo espírito atuando, né? Tá. Aí eu olhei pra ela e falei, rapaz, tem alguma coisa, eu não sei o que é. Ela é crente. Até o momento não sabia. Aí ela lançou uma braba no meio assim, porque tudo que nós temos, né, foi Deus que nos deu primeiramente, então eu tô confiando. Ela largou isso lá na radinho. Não, maravilhoso, né? E assim, o que ela tava falando ali, tava ligado, aquela rádio tava dentro de algum bar, tava. Não, que bar, o que mais tem é aquela rádio dentro de bar, tá? Alguém ouviu aquilo e eu falei, rapaz, olha a ousadia, tem alguma coisa aí. Maior audiência de Joinville. Não, isso, exatamente. E aí eu falei, caramba, eu já tinha entendido porque eu estava lá e porque eu estou lá. E vários testemunhos a partir disso. E quando eu vi ela lá falando disso, eu falei, cara, um dia eu vou chamar ela pra gente conversar. Não dava, fiquei lutando com Deus. Pô, será que eu vou? Será que eu chamo? Será que eu não chamo? Será que eu chamo? Será que eu não chamo? Se Maomé não vai a montanha foi a Maomé. Pronto, ela entrou em contato e pra gente conversar um pouquinho sobre o podcast, eu já fiz o convite. E adivinha você, meu irmão? Ela disse sim. Ela falou sim, ela está aqui hoje. Se lascou. Isso. Dona Norma, tá aqui a Norminha. Que alegria receber você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. Da mesma forma. Ela futura vereadora. Futura vereadora. Por conta e risco de vocês. Talvez prefeita. Sei, não. Quiçá presidente do Brasil. Aleluia. Vamos te tirar, Lula. Ainda não, mas assim, bota nos comentários assim, eu gostaria. Eu voto bota nela. Aí agora. Bota eu voto nela. Isso. Eu digo sim. Tá? Tem meu voto. Digo sim. Seja muito bem-vindo ao Santo Podcast. Muito obrigada, meninas. Obrigado pela oportunidade. É muito bom essa companhia agradável e humorística de vocês, né? O santo humor. Isso. O santo humor. A alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. E é bom estar aqui para falar. Eu tenho participado de alguns podcasts para contar a minha história, né? Mas eu tenho um propósito maior que isso, que é contar a história de Deus na minha vida. Olha que bênção. Porque a minha vida, eu sempre digo, a minha história não é uma história de superação, ela é uma história de milagres. Eu sou fruto de milagre. Não era mais para mim estar viva.
Mas Deus tem um projeto na vida, né? Então Ele vai te conduzindo. Sim. E por que eu digo que a minha vida ela é um milagre? Porque eu sempre me subestimei. Tá. Eu sempre subestimei a minha capacidade, eu sempre subestimei a minha força, a minha inteligência. E Deus foi me capacitando, me capacitando, me capacitando. E aí aquela oração, né, que Jesus diz, batei a porta e abrir-se-vos-á, buscais e achareis, e vos será dado. Né? Quantas orações eu fiz a Deus pedindo sabedoria. Eu dizia, Senhor, eu não quero nada, só me dá sabedoria, só me dá sabedoria. E hoje eu vejo, você nunca chega no limite de você dizer eu sou sábio o suficiente. Aliás, esse é o pior ignorante, né? É verdade. Que disser isso. E isso é tão importante. Rasteira pra vocês. Exato, porque assim, as pessoas mais profundas biblicamente, as pessoas mais piedosas, as pessoas mais, enfim, mais incríveis nessa questão de, cara, você olha e fala, ele tem algo diferente, ele sabe muito. Essas pessoas são extremamente humildes. Elas te ouvem, elas param, elas se importam com o que você está falando. Então, quando chega alguém, por exemplo, que diz que entende muito, você na hora sabe que ele não entendeu, foi nada. Né? Porque essa postura de altivez já denuncia o que está no coração dele. Então é muito importante isso que você falou, realmente. Eu falava isso hoje para uma amiga minha, a mesma coisa que a pessoa que ela se intitula muito justa, ao tempo todo ela diz, eu sou uma pessoa justa. Não, porque eu sempre sou justa. Eu gosto de tudo muito correto. Procura que acha. Porque quem não precisa dizer ficar falando. As pessoas dizem. Né? Porque você... O verdadeiro ser humano, no meu conceito, é aquele que é quando não tem ninguém por perto. Esse é você. Sim. E quando você fica dizendo para todo mundo, eu sou justa, eu sou honesta, não, olha, eu sou honesta, não duvide de mim porque eu sou honesta. Quando você muito fala, você não precisa, você não tem bagagem para isso. Então a tua fala precisa convencer o outro de que você é. Sim. E quando você é naturalmente. Exatamente. Exatamente. Né? É aquela velha história, né? Que os pais convencem mais os filhos pelo exemplo do que pela fala. Pela fala, Perfeitamente. Né? E assim é todos nós, né? Então a justiça, o próprio caminho da fé também. Eu vejo assim, você fica o tempo todo dizendo assim, não, mas eu sou uma pessoa de fé, eu acredito no Senhor, eu acredito na providência divina. Sim, eu tenho que dizer e professar, mas eu só vou mostrar quando realmente ao vale da sombra, a dificuldade, né? Se abater sobre mim. Verdade. Aí eu vou realmente mostrar, porque falar... Sim. Papel e vento aceita tudo, né? Rapaz, gente... Ela veio, tá? Não. Ou tu Ela anota disse isso sim, agora. Isso. Ou tu anota agora, ou tu perdeu. Ou tu volta agora, 10 segundos atrás aí. Ouve de novo. Sim. Porque papel, tudo que você escreve no papel, o papel aceita. E tudo que você fala, o vento também aceita. Mas o que você realmente faz é que realmente mostra a tua são fé. as atitudes, né? Quem você é. E a vida de oração, ela não é uma vida... a vida com Deus, ela não é uma vida fácil, né? Ele já prometeu isso lá atrás e todo mundo sabe disso, né? Sim. Na vida tereis tribulações, mas a vida com Deus, ela realmente é desafiadora o tempo todo. E eu digo que, às vezes eu faço no meu Instagram, às vezes compartilho no Instagram da Dona algumas falas. Eu sempre digo assim, que nos momentos de maior dificuldade você tem que acreditar, mesmo não acreditando. Sim. Você tem que acreditar. É o passo de fé. Total. É quando você se coloca a dar um passo no abismo, acreditando que Deus vai colocar o chão. Sim. Que Deus vai colocar o chão. Né? E eu comparo a fé que nem com a energia elétrica, né? Porque você não vê a energia. Boa. Tu não vê a energia elétrica. Mas quando tu chegar ali e botar o dedinho na tomada, ela tá lá.
vai ligar. Tu sabe que se tu apertar o interruptor, a coisa vai acontecer. A menos que tu não pagou a conta de luz. Pronto! Aí ela já bateu. Aí ela já deu na nossa cara, né? Isso, eu vou te dizer uma coisa. Agora quem tá em casa ou no carro, no trabalho... Com a luz ouvindo, cortada? Não. Você ouviu, ela falou assim, ó. E às vezes eu compartilho algumas coisas no Insta da dona. Aí a pessoa fala assim, tá... Quem é a dona? Pronto. Ela aí eu é vou a dona. perguntar agora. Não, ela não. Exatamente. O que eu vou pedir pra você agora? A gente... Posso chamar de Norminha, Por né? favor, sim. Norminha aqui. Dona Norma pra você, tá? Não, pode ficar à vontade. Mas se apresente um pouquinho. Quem que é a Norminha? O que faz? Do que se alimenta? Né? Onde vive? O que come? Exatamente. Mas eu acho que é importante para quem está assistindo agora também. Conta um pouquinho. Para quem sobre não me você. conhece, eu me chamo Norma Saquete. Sou nascida no interior do Paraná. Nascida na roça. Olha. E aos 11 anos eu fui para a cidade com meu pai e minha mãe com o sonho de montar um comércio. E assim montamos. Tu já tinha esse sonho de criança? Não, era o sonho do pai e da mãe. Ah, deles. Do meu pai e da minha mãe. Eu tinha 11 anos, então... Que só queria brincar de boneca. É isso mesmo. E não era a Barbie. Não era a Barbie. Tá. E aí eu aprendi a trabalhar no comércio. E depois, com 18, 19 anos, eu me casei, me tornei mãe, dona de casa. As pessoas que conhecem minha história sabem que eu vivi um casamento de muita violência. E aí eu saí desse casamento sem nada. Gente. E virei cabeleireira por 10 anos. E nesse rumo de cortar cabelo, eu também vendia muita coisa dentro do salão. E através de tanto vender coisas, eu vendia também suplemento alimentar. E vim parar em Joinville por causa de um potinho do tamanho desse copo aqui. Capaz. É um suplemento de multivitaminas e minerais. Que eu vendia, vim parar em Joinville, conheci algumas pessoas aqui. E deixava meus filhos lá, e eu e o meu ex-marido tava aqui, trabalhando. E aí, depois de um tempo, eu virei representante comercial. Trabalhei na estrada durante 8 anos, vendendo panelas, utilidades domésticas. Que estrada, gente. E aí foi... Eu não falei pra vocês antes de começar que eu nunca tive um projeto? As coisas sempre foram acontecendo na minha vida. Então, o que tiver que vir, Deus vai mandar. Sim. Porque eu não tinha esses sonhos. Sempre foi muito pela necessidade que as coisas foram acontecendo. E aí veio a história de uma loja. Mas o primeiro início era para ser uma lojinha pequenininha, para sair da estrada e ter um comércio, eu e o meu ex-marido. Fixo, assim. Para ir de manhã, como ele dizia, vamos lá abrir a porta, 6 horas da tarde a gente fecha, vem para casa. E acabou virando uma grande história, né? Eu fui trazendo minha família, fui trazendo os filhos, a minha nora, trouxe meus irmãos. E acabou virando uma rede de lojas. Que legal. Né? Depois de um tempo mudamos a marca. Em 2020 mudamos a marca. A marca inicial era qual? Stop 10. Stop 10. Stop 10. E a gente vendia tudo no 10. E aí, depois a gente passou a ter algumas discordâncias de ideia, eu e o meu irmão, porque aí eu tinha a patente da marca, mas cedi para a família toda trabalhar. E aí o meu irmão saiu e ficou com a marca e eu criei a marca nova. E aí nasceu a Dona Preço Único, num primeiro momento. Sim. E aí depois com a pandemia nós sentimos a necessidade de mexer no preço e virou Dona Coisas e Tal. Imagina. E somos a Dona Coisas e Tal. E hoje temos... Hoje tá como Dona Coisas e Tal. Temos 8 lojas em 7 em Joinville e uma em Barra Velha. Tínhamos uma em Navegante e fechamos. E agora temos 8 lojas em Joinville. Então eu sou... Quando as pessoas olham e falam assim, você é a dona da dona? Eu digo, eu sou a dona da dona. Aliás, siga aí e a dona dos boletos também. Exato, isso aí ninguém vê, tá, Norminha? Isso aí ninguém vê também. Mas siga já a Dona Coisas e Tal aí no Instagram, né, Giovanni? Tá com Dona Coisas e Tal? Aqui olhando. Isso, Coisas e Tal. E aí no próprio Instagram ali vai ter o Instagram da Dona Norminha. Isso mesmo. Também. Lembrando Perfeito. que o Dona é com 2 N. Isso, e é 2 bem N. interessante o nome Dona, porque ele vem do italiano, né? Eu sou de origem italiana. É Dona. Tá. Dona. Com 2 N. Sim. E Dona significa mulher, né? Em italiano. E eu venho de origem italiana.
Que legal. De pai e de mãe. Uhum. Eu tenho a origem, tenho um pé lá na Itália, só Sim. preciso tirar minha dupla cidadania. Sim. E aí a dona é a imagem da mulher, né? O nosso público é feminino e tal. E aí, quem não conhece, acessa aí @dona coisas e tal, Isso, com 2 E. baita Instagram. Aí a gente faz o nosso trabalho e tem o Instagram da Norminha, que é o meu Instagram particular, onde eu mais atuo conversando mais com o pessoal. Como a dona. Exatamente. Dona da dona. Mas isso é muito legal. E hoje a gente trouxe ela aqui para justamente, eu tenho certeza que vocês já ficaram emocionados aí só pela história que ela contou até aqui. Eu tenho certeza que você gostaria de saber como é que foi vender panela, como é que foi sair do Paraná, vir para Santa Catarina. Deixar a Mas família isso aí, a gente né? vai chamar ela numa outra oportunidade, tá? Se ela topar, obviamente, Claro, né, Giovana? claro. Se com lascou certeza. 2 vezes. Exatamente. Ela já disse, claro. Sim, O primeiro não tem claro jeito. não foi claro, Sim. mas foi claro. E sabe o que é interessante? Que a gente pergunta aqui, e se eu Ela disser perguntar numa próxima vez, a gente manda só aquele trecho. Que ela diz assim, ó, sim, eu falei, tá aqui. Aí já manda o versículo embaixo já. Seja o seu sim, sim, e o seu não. O que passar é do cão. Tá? E já assim, larga a agenda, né? Qual exato. dia? Esse, já bota a agenda livrinha só para ela escolher dia? a data. Giovanni, a Tamo gente aqui. vai falar sobre o tema testemunhe. Isso. E para isso a gente vai usar um texto Tem de uma Atos. passagem bíblica em Atos ali, né? Capítulo 4, versículo 20, que diz assim, ó, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sim. Por isso a dona Norminha, ou a Norminha, está aqui. Porque a gente quer que ela fale do que ela viu e ouviu. E isso é muito importante, porque assim, além do que você vê e ouve, é maravilhoso, e até o objetivo dela estar aqui, quando você vive aquilo também. Você vê o que está acontecendo no espelho, Isso, né? porque todo mundo quer ver um milagre, mas ninguém quer ser o milagre. Todo mundo quer ver um paralítico andar. Ninguém quer Mas ser ninguém o quer paralítico. ser o paralítico. Quer ser o paralítico para, agora, e aí, eu quero viver esse milagre. Não, aí ninguém quer. Então, Verdade. é muito importante a gente ter a oportunidade hoje de ouvir alguém que vai testemunhar Viveu. também de algo que viveu. E aí eu gostaria de iniciar com você. Tenho certeza que tem muitas coisas que Deus vem fazendo na nossa vida, né? Aqui nesse contexto, os discípulos tinham acabado, né, por meio do Espírito Santo, de ter curado aquele paralítico que ficava na Porta Formosa lá. E nesse contexto, os líderes estavam interrogando os discípulos, dizendo, e aí? Ou vocês parem de pregar no nome desse Jesus aí, ou vai dar ruim pro lado de vocês. E aí eles falam, olha, mas julguem vocês, se é melhor obedecer vocês ou a Deus. É mais certo obedecer aos homens ou a Deus? E aí eles ficaram na sinuca de bico. E aí eles falam essa frase, pois não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. E eles viram Jesus fazer muitas coisas, eles ouviram muitas coisas. E é interessante, hoje a gente está aqui conversando com a Norminha, né, da dona Coisas e tal, né? Que ele já quer puxar o Coisas a qualquer custo, botar na mesa. Mas eu ia perguntar assim, dentre as coisas que o Senhor já fez na sua vida e que você já viu também, fique à vontade para seguir a linha que você quiser, o que você poderia compartilhar conosco, que você fala assim, olha, isso foi algo que eu gostaria de compartilhar nessa noite, que eu tenho sentido do Senhor que vai abençoar alguém. O que você poderia falar assim, olha, disso eu gostaria de passar, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra e algo que eu vivi, alguma experiência que eu passei. Fique à vontade. São tantas experiências vividas com Deus. Imagino. Diuturnamente. Mas existem momentos na nossa vida onde a gente perde o nosso controle. Tá. De humano. Que você é exposto a um grau de estresse tão alto que você meio que perde o sentido da vida. E
de tantas coisas que eu preparei para dizer, agora Deus está me trazendo uma situação que eu preciso falar. Que eu não tinha pensado nela, mas está vindo aqui e é para mim falar sobre ela. Existiu uma situação nesse meu casamento de violência. Eu sempre tive muito medo de arma de fogo. Muito medo de arma de fogo. Não sei, eu trouxe isso de pequena. Sim. E Você falou que era de roça, né? É. Talvez tenha... Talvez. E o pai dos meus filhos, que não é esse meu segundo marido com quem eu vim para Joinville. O pai dos meus filhos, eu fiquei casada com ele 11 anos, 1 mês e 22 dias. E a violência foi tão grande... Quando a pessoa fala até os dias, ou foi muito bom ou muito ruim. Sim. Muito ruim. Né? Ela fala os dias, ela lembra dos dias. Contados. Agonizantes. E aí entrou o alcoolismo, a violência doméstica, a ameaça com arma, várias... eu estou contando aqui para dar testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Sim. E para provar que tudo são fruto das nossas escolhas e que Deus nos dá o livre-arbítrio. Numa noite dessas, ele tinha bebido muito. E ele costumava guardar o revólver em cima da estante. E eu tinha muito medo de arma de fogo. Eu não sabia nem pegar uma arma de fogo. E o que eu vou falar hoje aqui, eu vou expor uma coisa particular da minha vida que poucas pessoas muito próximas de mim só sabem. E eu não tinha coragem de pegar aquela arma. Mas quando você é exposto a um estresse diuturnamente, você perde o sentido da tua vida. E naquele dia, ele chegou em casa bêbado, ele fez várias coisas, ele quebrou as coisas, ele ameaçou eu e as crianças, como sempre fazia. E bêbado foi dormir, sujo, sem tomar banho. E eu olhei para ele deitado na cama, dormindo, roncando, e eu pensei assim... Se eu quiser acabar contigo agora, eu... Sim. Cadê o valentão? Sim. Completamente E exposto. olha o que Deus fez. Do que Deus me livrou. Morrendo de medo, eu fui até a estante, eu peguei aquele revólver na mão e eu estava com a Bíblia aberta em cima do sofá. Tá. Porque até há pouco eu estava lá orando para Deus me defender da violência dele. Eu peguei o revólver, fui até do lado da cama e eu pensei, é só eu puxar o gatilho. Meu Deus. E fui até do lado da cama e fiquei olhando para ele, olhando para minha mão e pensei, antes de fazer isso eu vou ler a Bíblia. Voltei para a sala. Dá licença, Giovanni. Eu peguei a Bíblia como sempre e falei, Senhor, fala comigo. Eu estou no meu limite, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Por favor, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. E deixei a Bíblia se abrir. E aonde a Bíblia se abriu, eu li. E estava aquela passagem de Jesus sendo tentado no deserto. Quando Satanás disse para Jesus, se tu és filho de Deus, te atira desse monte. Ele mandará os seus anjos para que te protejam e que nada de mal te aconteça. E Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, pois não tentarás o Senhor teu Deus. Devolve a arma. E aí eu falei, obrigado, Senhor. Porque ele estava dizendo para mim nitidamente, você tem total liberdade para pegar e fazer o que você quiser. Mas não tente o Senhor teu Deus. Não teste o Senhor teu Deus. E se Jesus, que era filho encarnado do Pai, não teve a coragem de testar o seu pai e disse para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, quem sou eu para testar o meu Deus? Quem sou eu? Meu Deus. E aí, eu evitei de ser uma criminosa. Eu criei os meus filhos
na bênção e na graça. E é por isso que eu digo que a minha vida é feita de milagres. Esse é um dos milagres que Deus fez. E quando você me mandou a pauta essa semana, eu lembrei de várias passagens para mim vir contar aqui, de tantas. Sim. Mas agora, quando eu comecei a falar, veio isso, e o Espírito Santo é assim, né? Ele fala. Ele direciona. Exato. Ele direciona. Exatamente. Então, às vezes, a gente é colocado no limite da nossa sanidade mental. A gente é colocado por pessoas que estão ao nosso redor, por circunstâncias, por problemas. Mas quando você pede a direção de Deus, e não adianta você pedir e não escutar. Então, quando você pede a sabedoria, quando você pede a direção, escuta quando o Pai fala. Sim, ouve, né? Ouve. Verdade. E o ouvir de Deus, ele vem às vezes através de uma música, às vezes através de uma fala, de uma conversa com uma pessoa despretensiosamente. Sim. Vem através de olhar uma passagem do Instagram que você está ali e vem aquele corte do Instagram que fala algo. Eu estava dizendo aqui antes de começar, às vezes é tão forte isso comigo que eu passo e olho, escuto e eu falo, não, eu vou ver de novo. Sim. Porque veio tão justo e tão certo assim a numeração. Certeiro. Certeiro. Coube certinho na minha cabeça. Sim, o chapéu vem e encaixa. E é Deus falando com a gente. E a gente hoje às vezes fica querendo eu acho que nessa era de tecnologia, de modernidade, a gente fica querendo viver e experienciar uma grande magia, um show. Sim. E Deus não se apresenta dessa forma. Esse é um ponto muito importante nos nossos dias, onde a gente acha, né, Giovanni, que por vezes o Senhor só vai falar comigo numa grande conferência, Cara. com aquela iluminação maravilhosa, ou através de um pastor de renome. A gente sempre, e até mesmo de forma mística, né? Eu vou ouvir a voz dele falando, Giovanni, né? E aí a gente acaba perdendo Deus nos detalhes, que é o que a Norminha está comentando aqui. Você tá no Instagram e de repente algo vem certeiro para você, e aí é a diferença que ela diz, né? Você só escutar, mas ou você ouvir e entender que é o Senhor te colocando algo no teu caminho para que você ouça ele. E às vezes esses vídeos, esses cortes, vêm muito aleatório. Não é verdade? De alguém que tu nem segue às vezes, né? Na maioria das vezes é isso. Tipo assim, às vezes... Porque eu acho que é com todo mundo, né? Não é só com a senhora ou comigo. É com todo mundo. Sim. Às vezes tá uma rota de coisas que não tem nada a ver com isso. Sei lá, tá falando de carro, de loja, de qualquer coisa. E do nada vem aquele vídeo, aqueles 1 minutos ali que... Caramba, velho. O que aconteceu aqui? Né? Exatamente. Olha como o senhor falou, olha como o senhor me respondeu. Né? E eu gosto, assim, uma coisa que a Norma, ela falou, né? Deus, fala comigo. Ela não ligou para nenhum profeta. Ela não ligou pra... Ela abriu a Bíblia, né? O socorro está em Deus, né? O socorro está no meu Senhor. Sempre o socorro vai estar no Senhor, né? E esses dias eu tava mexendo no meu Instagram e fazendo uma limpa e colocando pessoas. Eu falei, cara, esse cara edifica tanto, eu preciso seguir esse cara. Sim. Esse edifica, eu vou continuar seguindo. Cara, esse não me edifica em nada. Pra que eu sigo? Isso. Só porque todo mundo segue? Eu não vou, não quero mais seguir esse cara. Todo mundo segue, tá? Beleza, mas... Pra mim, nunca me não. edificou em nada. Já aconteceu isso entende? E às vezes assim, eu deixo de seguir cara que tem milhões de seguidores, que nunca me edificou em nada, e tô seguindo irmãos que tem lá 1000 seguidores, né? Tipo, é um irmãozinho ali que... Isso. Né? Mas eu falo, cara, esse cara me edifica de uma forma, seja na educação dos filhos, seja no trato com a esposa, seja no trato nos negócios, seja servindo a igreja dele. Cara, como esse cara me edifica, como esse cara me faz crescer. Sim. Nas bobagezinhas, entre aspas, que ele posta no Instagram. Né? Eu falei, cara, e aí eu fiz uma limpa, assim, eu tirei mais 300 pessoas do meu Instagram, que esses caras não me edificam em nada. E acrescentei lá uns 80, 100, falei, cara, esses caras têm me edificado. Isso. Eu posso estar equivocado, tá? No que eu vou falar, mas só ela vai poder me dizer. Mas agora que a gente está conversando sobre isso, eu ouvi
eu não sei de quem, olha só, mas agora que o senhor trouxe a mente. Vocês, na empresa de vocês têm um tempo de devocional? Temos. Com a família? Temos. Conta um pouquinho para nós, como é que é trazer agora Cristo para os negócios, sabe? Porque até uma coisa, antes dela responder, porque até uma coisa meio bizarra. Tá. Porque às vezes a gente tem vivido, eu vou pra faculdade, eu vou pro trabalho, eu vou pra casa, eu vou pro lazer, eu vou pra tudo. E às vezes eu esqueço que sou filho de Deus, né? Não é verdade? Sim. Às vezes será que Deus tá comigo? Eu nem lembrava que Deus estava aqui comigo. Às vezes eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer qualquer coisa. E aí Deus não tá lá. Parece que Deus não tá comigo. Lá. Parece que não é que Deus não está. Sim. É eu. Isso. Sim. É que não lembro que Deus está comigo. Que Deus está comigo. Sim. Né? E eu falo muito isso porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos. Um menino de 5 e uma menina de 5 meses. E hoje, quando eu entro dentro do carro, eu jamais esqueço que Deus está ali. Senhor, eu nunca me importei de bater carro. Sim. Eu não tenho meu coração no carro. Então, se eu estacionar e alguém bater, eu nem vou me incomodar com isso. Mas enquanto eu estiver a caminho, protege meu carro. Por conta dos meus filhos. Sim. E tu percebe que quando eu ando sozinho, parece que às vezes eu esqueço de dizer, Deus, preciso voltar para casa por conta dos meus filhos. Sim. Tu entende? Tu se importa, muitas vezes, na presença. Isso. Eles estão aqui. Isso. E aí agora, com a pergunta do John engatando essa... Como é ter uma empresa e dizer assim, ó, não, antes disso, Sim. nós vamos honrar o Senhor Jesus, que é o dono de verdade, né? Da dona. Sim. Jesus é o dono da dona. Sim. Ele é o CEO. Que demais isso. Mas você sabe que tudo a gente aprende na dor, né? Tá. Embora eu sempre acreditei nesse Deus, como eu falava antes da gente começar aqui, né? Você dizer que acredita é uma coisa, você realmente acreditar quando o vale da sombra e da morte se abate, Verdade. né? Você... E houve um momento na nossa vida, quando eu montei a primeira loja, esse irmão que hoje faz o trabalho de capelania na nossa empresa, nós fomos a primeira empresa de Joinville a contratar com capelania. Sério? Sim. E ele não faz o trabalho de capelania para nós gestores, ele faz para todos os colaboradores. Ele está à disposição dos colaboradores. Então, ele passa nas lojas conversando com o pessoal e levando esse alento, porque o trabalho de capelania é um trabalho muito bonito, né? Inclusive, a gente conversou com o capelão também na semana passada. Com o Ricardo. Isso. Ricardo. E, inclusive, ontem... Tá. Eu iniciei meu curso de capelania. Parabéns. Que legal, Giovanni. Só lamento. Eu só também quem já lamenta é o cão, tá? Porque o Senhor tá aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz o curso de capelania também. Que legal. E é justamente o Ricardo, nosso capelão. Então, nós somos a primeira empresa a trazer o trabalho do Ricardo para dentro da empresa. Mas antes dele ser um capelão, ele tinha um projeto, ele era representante. Então, toda vez que ele vinha me atender, ele nunca queria me vender. Ele vinha ali pra gente conversar. Olha, e aí ele legal. dizia, Norma, vamos subir pro escritório conversar? E aí eu desabafava, ele fazia uma oração, eu chorava, ele orava por mim. E aí depois eu dizia, me manda tanto de produto. Ou às vezes já tava lá no carro e ele disse, não, peraí, eu vim aqui fazer o pedido, calma, vou ter que voltar lá de novo. E aí o Ricardo sempre fez esse trabalho muito corpo a corpo, tanto comigo, quanto com os meus filhos, com os meus irmãos, minha sobrinha, todo mundo. E depois ele acabou abrindo mão do seu projeto de vida pessoal e foi seguir um projeto que Deus colocou no coração dele, que ele trouxe lá dos Estados Unidos, que é o projeto de capelania para Joinville. Sim. E aí ele trouxe a proposta para nós e nós falamos, vamos adotar. Então ele faz esse trabalho hoje dentro da empresa e hoje nós somos os pioneiros de ter a capelania dentro da empresa. Que demais. E tem transformado vidas. Glória a Deus. E aí eu disse, que uma alma se converta, já vai valer a pena. Ganhamos a vida. E a gente tinha uma pessoa, que eu não vou citar o nome, mas era um colaborador nosso que ele era ateu. Falava de Deus para ele, Deus era alguém separado dele, do trabalho, dos processos, do profissional. Era cético em relação a isso.
E quando a capelania chegou na vida dele através da empresa, ele aceitou de uma forma... Porque Jesus trabalhou na vida dele de um jeito. E ele mesmo, depois de um dia que eu não estava muito bem, ele olhou para mim e falou assim... Não duvide de Deus, tá? Eu disse, não, eu não duvido. Sai daqui, ateu. Eu disse, não, eu não duvido. Ele falou, não, porque eu, depois que Deus entrou na minha vida, eu nunca mais esqueci que Ele existe. E eu Olha falei, isso. glória a Deus. E ele hoje é um menino tão transformado que ele também fez o curso de capelão, ele também Olha. atua na capelania. Então, assim, uma vida foi transformada. Quantas outras têm sido abençoadas através da vida dele agora também? E quantas pessoas já passaram na nossa empresa que tem o turnover, tem a rotatividade, né? Mas são pessoas que saem e que depois mandam mensagem para o Ricardo e dizem assim, Ricardo, lembra aquele dia que você me falou isso, hoje eu estou vivenciando isso, Cara, eu te agradeço por aquele dia, você ter me orientado. E às vezes as pessoas fazem uma imagem errada de capelania, acha que é um pastor que vai lá pregar. E não é esse. O trabalho é apresentar Jesus. É apresentar não Jesus. Não a igreja, né? Não a igreja. Ele exatamente. apresenta Cristo e não a igreja. Exatamente. Que demais. Que naturalmente cai. Sim. Exatamente. Mas é apresentar Jesus. Que massa isso. Né? Então, a Dona, hoje, ela é uma empresa, toda empresa tem lá a sua missão, visão e valores, né? Sim. E nos nossos valores está lá, o primeiro deles, acreditamos em Deus. Porque a Dona, ela é uma empresa que ela foi fundada, que ela foi transformada pelo Senhor Jesus. E quando a gente estava assim no auge, né? Que aí a gente esqueceu. Né? Agora eu já posso sozinho. Aí Deus vai lá e te dá uma lambada e te tira tudo debaixo dos pés. Sim. E aí você lembra que Ele existe. Então, assim, a capelania veio para nos firmar nisso. E hoje eu digo o tempo todo, Senhor Jesus, eu sou só alguém mandada aqui dentro. O CEO aqui é você. Glória a Deus. E eu tenho visto assim, claro que dentro de uma empresa as pessoas também confundem um pouco porque acham que porque você entrega para Jesus ela pode fazer o que ela quiser. Sim, não. E o comando ele precisa ser, Sim. o líder tem que liderar. Então às vezes as pessoas confundem que acham que a Norminha é aquela pessoa boazinha, querida, que vai dizer amém a tudo. Não. E nem Jesus Cristo disse amém a tudo. Ele não disse amém a tudo. Perfeito. Justamente por isso que ele foi indagado e foi crucificado. Sim. Porque ele se opôs a muita coisa. Então, assim, as pessoas confundem um pouco o fato de você acreditar em Deus e querer que a harmonia e que o amor prevaleça, mas não é do jeito que as pessoas pensam que Sim. é. Né? A empresa ela tem que ter suas regras e os seus cuidados. Né? É que as pessoas perdem a ideia e o entendimento de que o amor é justo. Sim. Né? Eu sou só amor, então eu aceito tudo. Não. Mas o Senhor também é justo. Justo. Então a gente precisa... E ele não aceita tudo. Exato. Então a gente exerce o amor, mas o que é correto tem que ser feito. E se a pessoa está fazendo algo errado, você sim tem a responsabilidade de chamar, exortar a pessoa, de falar não está errado, de demitir alguém, né? Isso é parte da vida. Olha, eu peço que você não os tire do mundo, sabe? Mas dê força, fortaleça as pessoas. Então a gente acha, e muita gente acha também que o crente é aquele cara que vai dizer amém para tudo. Olha, né, tem aquela musiquinha do Santo Podcast, a abertura. E não. Um coral angelical. Não. A vida cristã ela é difícil. Vai ter dias que você vai olhar para você e falar, cara, hoje eu preciso muito de Deus. Porque eu tô quebrado. E isso acontece com todo mundo. Né? Até, sabe, aquele pastor que você fala assim, gente, que homem iluminado. Ele também vai acordar em dias terríveis. Ele também chora. Que a esposa vai falar assim, ó, deixa eu orar por você. A esposa dele vai orar por ele. Porque somos falhos, somos humanos. E todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, né? E é muito legal ver uma empresária hoje, né?
E também tem muita gente que condena quem se deu bem na vida, de tipo assim, primeiro, né, tem que ver o que é se dar bem, né? Mas olhando pro... Financeiramente? Olhando para o nosso contexto humano, que a gente acha, a pessoa, ela enriqueceu, ela tá bem financeiramente, ela é próspera, e uma coisa não tem a ver com a outra. Mas você vê pessoas que têm condições, elas lidam de uma forma diferente com aquilo que Deus deu. É o que a Norma falou. Ele é o Senhor, por quê? Porque nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos confiou. É só tu olhar para a vida de Salomão. Salomão foi o homem mais rico que existiu na história. Verdade. E Salomão era um cara que se jogava e se prostrava aos pés de Deus o tempo todo. E ele era extremamente rico. E são crenças que são colocadas na nossa cabeça quando a gente é criança, principalmente, que o dinheiro é coisa de gente que não presta, que o dinheiro é coisa de quem é bandido ou é enganador. E, na verdade, Deus deixou para nós o melhor do ouro e da prata. E o nosso... Eu penso que o dinheiro, ele é o termômetro do ser humano. Porque o dinheiro, ele só aflora aquilo que você já é. Exatamente. Então, se você é uma pessoa boa por natureza, o dinheiro vai intensificar isso. E se você é uma pessoa má, arrogante, que gosta de humilhar os outros... O dinheiro também vai intensificar. E sabe o que é interessante isso que a Norma está falando? Eu fui conversar com o Zé. O Zé é um amigo nosso, que inclusive eu conversei com ele lá na Vertical sobre um podcast. Zé, olha só o que Deus mostrou e a coisa está acontecendo. Glória a Deus por você que está aí nos Estados Unidos, cara. Amo demais a sua vida. Só no dólar. Inclusive ele iria estar junto nesse projeto lá atrás, antes de eu conversar com o Giovanni ainda. E aí conversando com ele, ele voltou dos Estados Unidos para cá para ter um tempo com a família. E aí ele disse isso. Ele falou assim, cara, tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos e para atrás de dinheiro. Mas na verdade, cara, e eu morando lá agora, eu consigo perceber que o dinheiro apenas potencializa aquilo que você já é. Então, se você é o que a Norminha comentou aqui, se você é avarento, cara, você vai ser extremamente avarento. Se você é aquele cara doador, você vai multiplicar as suas doações, porque isso vai potencializar, né? Então, eu vou para lá para viver uma vida nova. Você não vai viver uma vida nova, né? Aquilo vai potencializar aquilo que você já é. Então, por isso a importância de estar firmado em Deus, porque aquilo vai potencializar quem você é em Deus. Eu não sei quanto tempo nós temos aí. 47. Pronto. Aí eu posso fazer uma pergunta para... Por favor, se for 2, 3. Nós estamos nos encaminhando. Ela já topou vir mais uma vez, tá? Pra gente continuar esse papo que tá maravilhoso. Para você, como você definiria gratidão? Porque tem muita gente hoje que está assistindo aqui e pensa assim, poxa, você comentou sobre violência doméstica, você comentou sobre iniciar um negócio, né? E hoje você está, eu tenho certeza que você tem muitos sonhos ainda, a vereança, não, tô brincando, não, ela não falou em vereança, a gente está falando aqui. A presidência, rapaz. Mas assim, você tem muitos sonhos ainda, eu tenho a plena convicção que o Senhor vai te fortalecer e que se for da vontade dele isso vai acontecer. Então você já está num lugar. O que você poderia olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez e como você definiria essa forma de agradecê-lo? Qual é a forma que você agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida? Meu Deus, eu acho que eu nunca agradeço o que chega. Nunca por mais que eu louve e agradeça, eu estou sempre devendo gratidão. Mas você sabe que essa pergunta ela é muito interessante, porque às vezes você precisa chegar no fundo do poço para você realmente criar força ou então poder olhar para isso tudo.
E eu passei por alguns momentos difíceis na minha vida, aonde eu acordava de manhã e não sabia o que fazer. Então eu simplesmente me deitava com a testa no chão, em cima da Bíblia, e dizia: Senhor, me mostra o caminho, Senhor, me dá sabedoria e me dá força para mim me levantar daqui, porque eu não tenho coragem, eu não sei o que fazer lá fora. Eu não sei o que fazer. Mas eu te agradeço, porque tu me dá uma cama para mim dormir, um cobertor, um teto sobre a minha cabeça, eu tenho um travesseiro. Eu enxergo, eu caminho, eu tenho saúde. Porque eu digo que o Senhor age nas pequenas coisas. Quando você pensa que você vai agradecer a Deus porque eu tenho 8 lojas, pelo carro que eu tenho, pela casa que eu conquistei, não é isso. Deus habita nas pequenas coisas, não é nas grandes. É nas pequenas. E de que adianta você ter tanto conquistar se você perder o principal? Ou então você perder a tua alma. Então a gratidão que eu tenho a Deus durante esse tempo todo são tantos que daria assim um livro. Aliás, eu vou escrever meu livro. São tantos momentos que Deus agiu na minha vida, mas eu agradeço por Ele ter me preservado o básico, que é uma cama, um travesseiro, um cobertor, um teto. Nunca faltou para mim e para os meus filhos. Eu sempre tive para onde ir trabalhar, ou era no salão, ou era na estrada vendendo panela, ou era vendendo minhas coisas, ou era depois na loja. Eu sempre tive um trabalho, eu sempre tive um sustento. E mesmo quando eu me separei do pai dos meus filhos, que eles eram pequenos, eu por muitas vezes, e eu digo isso para eles, eu não conto isso para que eles tenham dó da mãe, não, eu conto isso para mostrar como que Deus sempre agiu. Eu por muitas vezes coloquei arroz e feijão na mesa para eles comerem, e mãe vem comer, eu dizia: não, a mãe não está com fome, pode comer. E eu pensava: se sobrar eu como. E sempre sobrou. Sempre sobrou para mim comer. Então é isso. É você olhar onde Deus agiu nas pequenas coisas, nas coisas mais insignificantes que possam parecer. Mas a gratidão a Deus é a vida que Ele te deu. É a missão que Ele te deu. Para que Ele te colocou aqui? Eu questiono isso para Deus o tempo todo. Deus, me mostra o caminho pelo qual você me trouxe até aqui. Porque me tirar da onde Ele me tirou, da escravidão, me trazer para cá, me dá uma vida de empreendedorismo, aonde muitas pessoas me conhecem. Não é da toa. Não é de graça. E isso não é para me engrandecer. É para engrandecer o nome de Deus. Se eu tenho o poder, a influência de poder falar alguma coisa hoje para influenciar as pessoas, foi Deus que me deu esse dom. Eu não posso olhar para o meu ego. Eu tenho que olhar para a missão que Deus me deu para falar dele. E por isso eu te procurei. Eu falei: John, eu já participei de vários podcasts para contar a minha história, mas eu quero falar de Deus. Eu quero falar de Deus, porque é Ele que conduz a minha vida o tempo todo. Então a minha gratidão a Deus é na essência do básico que Deus sempre me preservou. E nunca faltou o básico para mim, para os meus filhos, para minha família. A saúde. Hoje eu olho para os meus netos, eles têm saúde. O meu neto, com 8 meses, passou por uma cirurgia de crânio, onde abriu toda a cabeça, porque ele tinha o crânio pequenininho. E com 8 meses, ele passou por aquela cirurgia de quebrar todas as placas do crânio. E
E eu ontem à noite ainda estava com eles e eu olho para ele, aquela criança feliz, normal, não tem nada, não ficou sequela nenhuma. Essa é a grande graça. Glória a Deus. Essa é a grande graça. Hoje ele está com 5 anos, é uma criança normal. Ainda ele brincando comigo ontem à noite, a gente foi olhar fotos e tinha as fotos dele na cirurgia. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que a gente passou por isso, meu Deus. A gente até esquece. Sim. De tão bem das lutas. Então a minha gratidão a Deus é a essência, a base, é o principal. É a matéria-prima, que é a vida. Eu acho que a Norminha falou uma coisa que me impactou muito, que foi ser grato nas pequenas coisas. Porque ser grato, andando de carro de $500 mil, tendo um negócio fácil. de faturar milhões, tendo uma mansão, tendo casas e viagens a hora que quiser fazer, é simples. É fácil. Eu nunca vivi isso, mas penso eu que é muito fácil. Mas na tua situação, ser grata a Deus por um simples arroz e feijão para a família e para os filhos, e que sobrou para mim, ser grato por um teto, por ter um trabalho, independente se é o que eu queria ou não. Isso é a real gratidão. E eu acho que o Senhor quer mais isso de nós, de sermos gratos pelo que a gente tem. Eu tenho conversado muito com a minha esposa e hoje eu tava, antes de vir pra cá, até me atrasei por isso, John. Eu tava falando com meu primo e eu falei assim, ó, sabe, cara, a gente parece que tá correndo pra agradar quem a gente nem conhece. Exatamente. Não é nem o que a gente quer, tá? Eu nem quero ter uma casa maior, ter um carro mais caro, não quero. Mas parece que eu preciso fazer isso por causa do outro. Sim. E eu esqueço de ser grato a Deus pela casa que Ele já me deu, pelo carro que Ele já me deu, pelo emprego que Ele já me deu. E às vezes a gente é um ingrato. Peca nisso, né? Sim. E algumas coisas que a Norminha falou aqui e que eu fui muito impactado também, e o Senhor foi trazendo textos, né? Primeiro de tudo em tudo dai graça. Em tudo dai graças. Sabe, meus irmãos, verdade bíblica, o testemunho, ele pode nos encorajar, ele pode nos impulsionar, mas transformar somente as Escrituras, somente aquilo que o Senhor já deixou ali, né? Então, quando você percebe que o discurso ele tem base bíblica, você é profundamente tocado pelo Espírito Santo. Então, em tudo dai graça. Segundo ponto aquele que for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar. Então, nesse momento da história onde estava só o arroz e feijão, hoje talvez tenha o arroz e feijão ainda, mas alguns acompanhamentos, né? Você já não precisa comer após os filhos, você já pode comer com eles na mesa. Exatamente. Né? Então, a gente olhar para o que o Senhor tem feito, continuar sendo grato, e agora numa outra posição que o Senhor colocou. Então, o contentamento foi algo que eu falei também nas redes sociais esses dias. Eu também perdi minha rede social, comecei de novo. Me seguem lá, tá? Eu falei sobre isso. Que por mais que a gente procure a felicidade, o apóstolo Paulo nos dá a receita. Ele diz, olha, eu sei o que é passar fome, mas eu também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é uma grande graça. Tudo, ou não possuindo nada, né? E aí ele termina dizendo aquilo que nós só queremos essa parte, na verdade. Só quero esse. Só essa tudo porção. Posso naquele que me fortalece. O que está dentro desse tudo? É tudo, meu irmão. Tendo tudo ou não tendo nada, você pode nessas duas situações seguir em frente, porque você tem o Senhor, né? Então, que história incrível que o Espírito Santo tem transbordado através da tua vida, Norminha. Que Deus te abençoe profundamente, muito, muito. Eu falei para ela assim, olha, Deus tem algo para fazer através da sua vida, alguém precisa ouvir, e nessa noite o primeiro já ouvi tá aqui, tá aqui, porque eu olho para o nosso podcast, até falando com o David Leonardo nessa semana,
Eu falei para ele assim, ele vem aqui em dezembro, e eu falei assim, cara, mas o nosso podcast é desse tamanho aqui, tá? Eu não entendi naquela minha fala o que eu queria expor para ele, já parece. Hoje, com a Norminha falando aqui, talvez eu já estava antecipando a minha cartada dizendo, olha, gente, é simples, tá? A minha casa, talvez você dizendo, a minha casa é simples, tá? Minha casa, a cadeira nem se compara onde o carro que tu anda, a casa que você tem. Foi mais ou menos isso. Eu falei, olha, mas cara, não liga, porque o nosso podcast é pequeno ainda. A gente foi hackeado, começamos de novo. Então, assim, eu sei que você hoje está indo nos maiores podcasts do Brasil. Mas se você quiser ir na nossa casa, ele falou, cara, as pessoas que vocês alcançam, eu não alcanço. Então tem gente que acompanha vocês que não me acompanha. E essa é a graça do Evangelho. A gente estar contente com aquilo que Deus nos deu. E aí vem a Norma aqui hoje e dá essa aula por meio do Espírito Santo, mostrando que, cara, somos falhos sim. Somos. Nós precisamos do Senhor sim, mas é possível ser grato em todo tempo. Em tudo Dai graças. Dai graças. E isso é muito importante. Obrigado mais uma vez. E quer mandar um abraço para alguém? Enfim, Deus continua sendo Deus o tempo todo, né? Exatamente. Ele continua se ele faz, sendo Deus. ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus também. Exatamente. E a gente não entende o porquê. Mas ele sempre sabe o porquê. É verdade. E só contextualizando mais um pouco, muitas vezes na vida eu pedi alguma coisa para Deus e aquilo não aconteceu. Ou aconteceu exatamente o contrário. Eu dizia, mas por quê? Mas por quê? O que eu errei no pedido? E depois lá de um tempo você vai olhar para trás e diz, mas foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Verdade. E eu tenho certeza que muitos se encontram nessa cena. Sim. E aí é Deus realmente te dizendo, não, cara, não é por aqui, aqui, ó, tô te falando, é aqui. Sim. Sim. Mas você insiste que esse é o Sim. melhor. Não, é aqui. Sim. Aí lá na frente, quando você enxerga a luz, tu olha para trás, aquilo era pura escuridão. Sim. É o pai e a mãe. Você é mãe, eu sou pai, você é pai. É o filho falando assim, pai, eu quero aqui no parquinho. Aí tu fala, não, mas a gente está indo pro Beto Carreiro. Calma, não, mas eu quero esse parquinho aqui não. Calma, filho. Não, mas eu quero aqui. Tem algo maior. Calma. Isso. Que eu tenho algo mais Muito excelente, maior. muito maior, mas ele quer o que tá mais na mão. Calma, a gente vai pegar a BR, tem uma estrada? Tem. Cara, tá longe de chegar? Tá, mas você tá comigo. Isso. Eu vou te levar até esse lugar. Então a gente precisa entender que nós temos um pai que cuida e que nos está levando para um lugar. E para encerrar, eu só queria trazer aquela citação bíblica, pegando o gancho do que o Giovanni falou, né? Quando eu tô com os meus filhos no carro, eu não esqueço que Deus está ali. E se nós que somos humanos, Meu Deus, somos falhos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, queremos o melhor para eles, Meu Deus. quem dirá Deus? quem dirá Deus? E mesmo quando a gente chora e esperneia e aquilo não acontece no momento, quem é pai sabe. Às vezes você não dá uma coisa pro teu filho porque ele está esperneando e berrando, mas não é o melhor para ele aquela. Sim. Porque ele quer comer a sobremesa antes da refeição. Você diz, não, primeiro tu vai comer, depois tu ganha a sobremesa. Não, mas eu quero a sobremesa agora. Não, você vai primeiro. Por quê? Porque a gente sabe que esse é o certo. Sim, Porque a gente sabe o que é melhor para eles. sim. Ainda que eles não acreditem. Ainda que eles olhem para você e dizem, pai, eu te odeio. Aí você diz, mas eu te amo. E tô fazendo isso porque Verdade. eu te amo. E Deus é isso para nós. Jesus diz assim, qual é a mãe que o seu filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra? Isso. Quem dirá o Pai Celestial de vocês, que cuida de vocês, que zela por vocês? Isso é incrível. É um amor indescritível. É incondicional realmente. É. Né? E é Você é indescritível. maravilhosa. Não, Obrigada, querido. Gente, Não olha, é eu, é Deus eu agindo. sei. É Deus, é Deus. Deus é mas maravilhoso. que vaso maravilhoso. Não, se deixa ser usado, né? Meu Deus. Eu vou falar o seguinte pra você. Você que ficou com a gente até aqui, primeiro de tudo, né? Algumas direções, né, Giovanni?
se você não compartilhar esse episódio de hoje, é possível que na entrada do céu você vai falar, te digam, apartai-vos de mim. Tu te lembra? Aí tu vai falar assim, não, mas em teu nome eu preguei. Não, mas tu não compartilhou aquele vídeo. Apartai-vos de mim. Ele vai te trazer. E aquele episódio, hein? Santo Podcast, quando ele estava desse tamanho. Isso. Tu não compartilhou. Por então, quê? Assim, compartilha. Mete no grupo das tia. As tia resolve. Bota no grupo das tia. Sim. E a coisa vai acontecer. Eu mando tudo pra minha sogra. Cara, maravilhoso. A Norminha vai mandar já pras 8 lojas. Então, assim, pelo menos os funcionários. Vão curtir, vão comentar. Não, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Mas que você possa compartilhar esse conteúdo. A gente tá aqui todas as semanas, né? Você recebendo algo sempre poderoso de Deus, e hoje não foi diferente. Que noite incrível, que noite maravilhosa. Lembre-se que você está aqui no YouTube, ou você que está nas rádios aí, procurem a gente nas redes sociais. Giovanni, que noite incrível. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Eu confesso que eu já conhecia a Norminha das redes sociais, e quando o John falou comigo, cara, achei uma crente aí. Topou. Me topou o negócio. E eu me alegrei, e me alegrei ainda mais te conhecendo, e conhecendo um pouquinho mais da tua história, né? E vendo esse vaso, cara, realmente de honra que o senhor tem ali na sala, bonitão. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Se talvez você pegou só um pedaço, cara, assista por completo, volta, né? E realmente, compartilha. Você que ficou até o final, compartilhe com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que muitas mães precisam ouvir o que muitos pais, muitos filhos precisam ouvir. E maridos, né, que têm tomado atitudes que não condizem, que você possa se arrepender em nome de Jesus. Isso. E se voltar, né, para uma vida santa, uma buscar vida Cristo para poder mudar, né? Exatamente. Foi algo, inclusive, que a gente já comentou aqui. Isso é muito importante. E lembre-se, não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. E essa noite você teve os dois. Você viu e ouviu. Compartilha. Tá bom? Exatamente. Obrigado, dona. Mais uma vez. Obrigada a você, gente. Obrigada pela oportunidade. Que Deus continue abençoando. Que honra que Deus está me dando de poder exercer a missão de falar dele. Amém. E você, até o próximo episódio do Santo Podcast. Que Valeu. Deus abençoe.